Olá, está no ar o programa Desafios, o Brasil visto pelo IPEA, uma parceria do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e da NBR. O envelhecimento populacional traz uma série de desafios para a sociedade. Uma das certezas que se tem para o futuro próximo é a de um crescimento a taxas elevadas do contingente de idosos vivendo mais tempo. Para a alegria dos nossos experientes idosos, a mortalidade da população com mais de 60 anos deve continuar a diminuir, ou seja, existem mais ganhos na esperança de vida nessa faixa de idade. A pesquisa Condições de Funcionamento e de Infraestrutura nas Instituições de Longa Permanência para Idosos no Brasil foi realizada pelo IPEA, em parceria com a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República e o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso. A pesquisa conta com um primeiro livro publicado pelo IPEA sobre a região norte do país. Posteriormente, as outras regiões serão contempladas com novas publicações. Para tratar da situação dos idosos, o programa Desafios, o Brasil visto pelo IPEA de hoje, convidou a pesquisadora do IPEA, Ana Amélia Camarano, uma das autoras da pesquisa sobre instituições de longa permanência para idosos, e também a assessora técnica da Secretaria Especial de Direitos Humanos, vinculada à Presidência da República, Jurilza Mendonça. Eu começo perguntando para a Jurilza, que está aqui representando também o governo federal, assim como o IPEA, mas lá no Conselho do Idoso, quais são as políticas relevantes aí para o idoso que a senhora gostaria de destacar? Veja, o idoso está bem respaldado, né? Desde 1994 nós já temos uma política nacional do idoso que assegura os direitos sociais do idoso, promovendo sua autonomia, integração e participação efetiva da sociedade. Outro ganho também foi o Estatuto do Idoso, que ele foi sancionado em 2003. O Estatuto do Idoso assegura os direitos às pessoas com 60 anos e mais de idade e foi uma lei que veio das bases. Ela foi construída pelos próprios idosos, a associação, a Confederação dos Aposentados e Pensionistas, que levou a proposta ao Congresso Nacional. Então, um grande ganho. E o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso também, que o Conselho, de caráter deliberativo, paritário. Então, qual o objetivo do Conselho? É acompanhar a implementação das políticas públicas direcionadas à pessoa idosa. Então, realmente, em termos de legislação, o idoso está bem respaldado. E ainda temos o Plano Internacional para o Envelhecimento, que foi resultado da segunda Assembleia Mundial do Envelhecimento, que aconteceu em 2002 em Madrid, e em dezembro de 2007 foi realizada a Conferência Regional América Latina e Caribe sobre Envelhecimento Madrid +5, que foi uma avaliação deste plano. Dos diferenciais, inclusive, do Brasil para outros pontos que poderiam se destacar, seria a aposentadoria? Eu diria que sim, né? Que isso se deve, inclusive, à anterior à Política Nacional do Idoso, foi a Constituição de 88, né? O Brasil é um dos únicos países da América Latina que assegura uma proteção social básica de renda para praticamente todos os seus idosos. Hoje, aproximadamente 90% das pessoas de 65 anos e mais são cobertas por algum tipo de benefício de renda. Aproximadamente quantos por cento? 90%. 90%? 90%. Por isso que nós dizemos que ela é universal. Né? A Seguridade Social no Brasil ela é universal e ela, primeiro, porque ela tem quatro, a gente pode dizer que são, no que diz respeito à renda, na verdade a Seguridade Social é universal, também no que diz respeito à saúde, que saúde está dentro de Seguridade Social. Mas o grande avanço foi feito no que diz respeito à renda. Né? São 4 sistemas de renda, né, de geração de renda para idosos, que é o sistema contributivo do INSS para trabalhador urbano, o sistema contributivo do servidor público, o sistema não contributivo de previdência rural, mas é devido pelo trabalho. Esse foi um grande avanço da Constituição, é devido pelo trabalho, a pessoa teoricamente contribui, mas na prática a contribuição de produtor rural é mais difícil.
mas ela comprova trabalho, e o benefício da prestação continuada, que é o benefício de assistência social para aqueles idosos que não conseguem comprovar um histórico de contribuição e vivem em famílias de renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo. Agora, isso é um diferencial do Brasil, né? Inclusive lá na conferência, como a senhora estava citando, regional, América Latina e Caribe, o Brasil se destaca por essa diferença de ter aposentadoria. Nem todos os países são assim? Seria isso, Juriusa? Principalmente a rural, né? Principalmente rural, ainda é uma diferencial. Deixa a Juriusa falar. Não, realmente o Brasil tem uma cobertura muito ampla no que diz respeito à Previdência. Então isso daí mostra que o Brasil, nós estamos à frente dos países da América Latina e Caribe no que diz respeito à legislação, à questão previdenciária. O Brasil tem avançado bastante neste sentido. Agora, no outro lado, nós temos condições previdenciárias de aguentar esse diferencial? Esse é um ponto, né? Esse é um ponto em questão, né? Se o Brasil vai ter condição de manter, né, de garantir esse sistema por um período de tempo mais longo. Realmente, né, acho que há várias questões, quer dizer, todo mundo cansado de saber que a Previdência tem déficit, está em crise. Enfim, o déficit da Previdência já existe desde 96, se não me engano. Já foram feitas 2 reformas, mas que não conseguiram grandes resultados, né? Existe um problema, o problema tem a ver com o financiamento, né? Que, a meu ver, se deve não só ao fato de que há um número grande de pessoas demandando benefícios e essas pessoas vivendo mais tempo, mas também há uma redução, pelo menos relativa, do número de contribuintes, né? Tem a ver com a informalidade do mercado de trabalho. Então, é um tripé de questões, né, a serem resolvidas. Agora, no fundo, isso vai ser uma decisão política, né, se há uma vontade política de manter, né, esse avanço, né, na cobertura da Seguridade Social. Em termos de América Latina, alguns pontos que a senhora poderia destacar, diferenciais do Brasil, nós aprendendo também com os outros países, teriam alguns pontos específicos que a senhora poderia citar? Veja, como já foi colocada essa questão previdenciária, essa questão da legislação, que o nosso Brasil, o nosso país está à frente. Tanto que a legislação nossa, ela é desenvolvida, a política do idoso, o Estatuto do Idoso, de uma forma intersetorial, integrada, de forma descentralizada, que as ações são desenvolvidas por intermédio dos estados e municípios. Realmente, o Brasil está à frente. E na 40ª sessão de desenvolvimento social da ONU, que aconteceu agora em fevereiro, o Brasil apresentou a proposta, de acordo com a Declaração de Brasília, que foi o resultado da Conferência de Madrid +5, né, de uma convenção para a pessoa idosa, que a pessoa idosa ainda não tem um documento internacional juridicamente vinculante. O Brasil está à frente levando esta bandeira e esperamos ter esta grande conquista. Bom, Juriusa citou aí o Madrid +5. No próximo bloco vamos saber o que foi esse Madrid +5 e também discutir a questão da violência contra a pessoa idosa. Você está acompanhando o Desafios, o Brasil visto pelo IPEA, hoje discutindo a questão do envelhecimento populacional. Madrid +5, é um evento aí mundial que é organizado em prol dos idosos. O que foi esse evento Madrid +5? Bem, esse evento foi uma avaliação do Plano de Ação Internacional para o Envelhecimento, que foi resultado da 2ª Assembleia Mundial do Envelhecimento, que aconteceu em Madrid em 2002. Então, os países que estiveram presentes, 25 países, isto foi uma ação em parceria do governo brasileiro com a Comissão Econômica da América Latina e Caribe, CEPAL, né, para que pudéssemos fazer esta avaliação, ver o que realmente avançou a partir do plano. Né. E o que avançou? Vamos lá. Veja, em termos de Brasil, no primeiro plano, quando aconteceu a primeira Assembleia Mundial do Envelhecimento em
1982, não se citava, não havia nenhuma citação no que diz respeito à violência contra a pessoa idosa. O Brasil instituiu o Estatuto do Idoso, né, que foi depois da Madri Mais 5, também o Plano de Ação Internacional para o Envelhecimento, nós publicamos e elaboramos a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, que coordena em parceria com outros ministérios o Plano de Ação para o Enfrentamento da Violência contra a Pessoa Idosa. Bom, são planos, projetos, enfim, se há casos de violência, o idoso ou quem acompanha, corre para onde? Chamar quem? Chama a polícia? Como é que funciona? Bom, o Estatuto criminaliza, né, a violência contra o idoso e criminaliza a não denúncia da violência, seja pelo próprio idoso, seja pelo, por exemplo, o profissional de saúde que percebe a violência, o vizinho, um familiar, né? Então, isso essa é um tipo de violência que está criminalizada pelo Estatuto. Agora, não é o único tipo de violência. Essa é a violência física, na grande maioria das vezes familiar, mas existe uma série de outras violências, como a violência institucional, o empréstimo bancário, o empréstimo consignado bancário é uma violência contra o idoso, né? O idoso é mal informado, né, das condições, né? Muitas vezes nem é o próprio idoso que tira o empréstimo e os bancos, né, estão faturando, né, muito com relação a isso, porque como a prestação é descontada no benefício, né, na renda do idoso, descontada em folha, é um pagamento garantido. Bom, como que o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso vê essa questão dos empréstimos, né? Que a gente realmente vê muita propaganda aí, que os idosos recebem, inclusive em casa, cartões que basta sacar no banco o empréstimo, né? Como que o Conselho e a presidência vê essa questão? Veja, o Conselho do Idoso, inclusive, já realizou vários eventos discutindo esse tema, juntamente com FEBRABAN, Ministério Público, Defensoria Pública e também o Ministério da Justiça, né, o órgão de defesa do consumidor, para que o idoso realmente não seja lesado, porque isso é uma questão muito séria. Os familiares fazem empréstimo, os bancos levam os lucros e muitos idosos estão passando situações difíceis em relação a empréstimos que as pessoas estão fazendo em seu nome. Certo. Uma outra polêmica é a questão também das viagens, né? Que os idosos teriam direito a viajar gratuitamente. Como é que está essa questão, hein? Bom, o Conselho regulamentou, né, Júlio, é melhor que ela explique isso, que é o transporte de 2 vagas no transporte gratuito nos ônibus interestaduais. Esse é um dos direitos que parece que não pegou ou pegou? Como é que está essa questão? Não, veja só, isso foi uma grande luta, né? Mas o Conselho lutou e realmente hoje os idosos já conseguiram, já saiu um decreto presidencial, né, regulamentando o artigo 40 do Estatuto do Idoso. Então, os idosos que quiserem fazer viagem podem procurar as empresas de transportes, né, que fazem a viagem interestadual. Agora, caso não sejam atendidos, é denunciar no Ministério Público. Porque o direito é garantido. O direito é garantido. 2 vagas em todas as viagens, em qualquer viagem. Bom, o Estatuto do Idoso é um marco, digamos assim, então, para as políticas, né? Quais os pontos principais do Estatuto aí que os idosos que estão nos assistindo têm direito e é uma novidade, digamos assim? Você vê, foi uma grande conquista o benefício de prestação continuada, que é o benefício de caráter não contributivo, que antes a idade exigida era 67 anos. Com o Estatuto do Idoso, a idade passou para 65. Então, não contributivo, a pessoa não contributivo. Não pagou a Previdência e tem direito a se aposentar, é isso? Tem direito. O benefício assistencial é para pessoa de renda baixa que não tem um histórico de contribuição. Que a idade mínima era 67, ela baixou para 65 para igualar a idade mínima da aposentadoria por idade. Certo? Porque a idade que se define, se convencionou com uma idade de perda de capacidade laborativa. Então, há uma discussão se deve ser a mesma idade do benefício contributivo por idade e há uma discussão, e a mesma do benefício não contributivo, né? Do contributivo e não contributivo, mas eu acho que ela deveria ser a mesma, porque o que estabelece é a perda, a idade que define a perda da capacidade de trabalho. É uma convenção, porque uns perdem com 60, outros perdem com 70, outros perdem com 90, mas é uma convenção, então ela tem que ser igual
tanto para o benefício contributivo quanto para o não contributivo. Esse é um avanço do Estatuto. Agora, a violência do idoso contra o idoso também é um problema. Existem delegacias especializadas nessa questão? Como que está a política em termos de violência contra o idoso? Veja, a Secretaria Especial de Direitos Humanos, como eu coloquei, ela tem um plano de ação para o enfrentamento da violência. Já foram implantados 19 centros de prevenção à violência. Este centro tem a equipe advogada, assistente social, psicólogo para o atendimento. E, além disso, tem as delegacias, em alguns estados existem as delegacias, os ministérios públicos. E tem a Associação dos Membros do Ministério Público de Defesa do Idoso e Pessoas com Deficiência. E o Estatuto do Idoso, antes nós não tínhamos mecanismos legais para punir a pessoa que maltratasse a pessoa idosa. Hoje, com o Estatuto, já temos mecanismo para punir. Agora, os idosos não devem ficar calados. Se estão sofrendo violência, deve denunciar. Pode denunciar. O vizinho pode também, né? Vários estados que têm o Disque Idoso. Tem. Que é um instrumento, um mecanismo de denúncia, né? Tá certo. Então, aí vai do idoso procurar os seus direitos. Eles existem, pelo menos aí depois do Estatuto do Idoso, isso ficou mais ampliado, né? Você está acompanhando Desafios, o Brasil visto pelo IPEA, hoje discutindo a questão do envelhecimento populacional. No próximo bloco, vamos saber detalhes sobre a pesquisa do IPEA sobre os assuntos ligados aos idosos. Você está acompanhando Desafios, o Brasil visto pelo IPEA, hoje discutindo a questão do envelhecimento populacional. Está aqui a secretária executiva do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso e também Ana Amélia Camarano, pesquisadora do IPEA. Jurilza, a questão da rede de proteção da pessoa idosa. O que é essa rede? O que o idoso pode contar em termos de rede de proteção? Veja, essa rede são programas e serviços destinados à população idosa. Em 2006, foi realizada a primeira Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, cujo tema foi Construindo a Rede de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa. Agora, de 28 a 30 de outubro, será realizada a segunda Conferência Nacional, cujo tema será Construindo a Rede de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa, Avanços e Desafios. Que vamos fazer. Vai ser construída uma rede, então? Veja só, essa rede, ela existe, mas ela não está estruturada e precisamos estruturar melhor. São vários órgãos tratando do tema, seria isso? O que é a rede? Instituição de longa permanência para idosos, centro-dias para idosos, centros de convivência, os centros de saúde, os CRES, que são os centros de referência da assistência social. Então, essa rede ela deve ser estruturada de uma forma integrada, descentralizada, muito bem articulada, intra e intrasetorial, para que realmente o idoso tenha melhores condições de vida. Então, agora já estão acontecendo as conferências municipais, no mês de junho vão acontecer as conferências estaduais e realmente precisamos fazer uma avaliação, buscar recursos, financiamento para oferecer melhor qualidade de vida à pessoa idosa. Tanto que a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, em parceria com o IPEA, para ter uma ideia como é que estão as instituições de longa permanência para os idosos, os serviços oferecidos. Então, buscamos esta parceria para saber as condições de infraestrutura das instituições de longa permanência. E é justamente aí a pesquisa, né? Como que estão as instituições para os idosos, Ana Amélia Camarano? Nós estamos em campo, né, estamos fazendo esse levantamento, é a primeira vez que se faz um levantamento desse tipo a nível nacional, né? Nós estamos fazendo um censo, tentando captar todas as instituições que existem, porque na verdade, quando a gente começou, nós começamos em 2006, não se conhecia o número de instituições que existem nesse país e nem que tipo de instituição é essa, né? O que a gente conhece? Asilo, solar da vovó, casa de repouso, centro geriátrico, mas o que na verdade elas são? O que elas estão oferecendo? Quem vai para lá? Com que contam?
Nós já terminamos a pesquisa na região norte, centro-oeste e sul, nós estamos fazendo por regiões. Né? A região norte já tem um livro, já foi lançado um livro. A região centro-oeste, o livro já está na gráfica, em fase de impressão, e deve ser lançado no começo de junho. E a região sul, já estamos em fase de final de editoração. E estamos terminando o levantamento no nordeste e começamos na região sudeste. E por que essa preocupação? Né? Como a Jurilza colocou bem, né, nós estamos preocupados com a rede de proteção social, que na verdade a rede vai da família para a instituição, passando, né, por centros-dias, centros de convivência, hospitais-dias, etc. Mas a preocupação é que, primeiro, que instituição ou os asilos, eles são vistos com muito preconceito, né? São um lugar de abandono, de exclusão social, um lugar de violência. Quando, na verdade, quer dizer, isso se deve, em parte, da história dos asilos, que realmente eram um espaço que eram de retirada das pessoas não desejadas pela sociedade, ou as pessoas abandonadas. Por outro lado, né, isso existe desde o século XVI, essa visão, mas o Estado, desde a Constituição de 88, ele determina que a família deve ser a principal cuidadora dos seus membros dependentes, inclusive idosos. Mas deve ter também casos de violência em que Exatamente. Na família é pior do que Exatamente. Estar em Esse é um dos lugares. pontos que nós estamos preocupados. Primeiro porque você tem que perguntar, a família pode? A família quer? Né? Porque hoje a família mudou. Né? A família... Primeiro mudou o papel social da mulher, que tem que trabalhar, participar efetivamente do mercado de trabalho. Hoje, ela não é apenas cuidadora, ela é quase a principal provedora. Na verdade, ela é quase, né, 40% da renda das famílias vem da renda da mulher. Né? Então, ela é uma grande provedora, mas mantém o seu papel de cuidador, tem menos filhos, casa separa, tem múltiplos arranjos familiares, casa muitas vezes, o que enfraquece vínculos. Então, a pessoa, o idoso, quando fica dependente, né, cresce o número de idosos dependentes com as pessoas vivendo mais, mesmo vivendo em melhores condições de saúde, vai chegar um momento que as pessoas começam a demandar cuidados. Tá certo. Eu gostaria só para encerrar num ponto positivo e um ponto negativo que vocês poderiam citar em termos de qualidade de vida para os idosos. Pode ser? Começamos? Bom, eu acho deixa eu terminar, eu acho que a instituição, ou como família é um locus de violência, se ela não tem condições de cuidar, a instituição pode ser um espaço apropriado. Não necessariamente é um lugar de violência, mas um claro. Lugar para reduzir a violência. Vamos lá, um ponto positivo e um ponto negativo, Jurilza Mendonça. Bem, o que eu acho que seria importante, poucos os idosos que conhecem o Estatuto do Idoso. Conhecimento então, dos conhecer direitos. a lei para que eles possam reivindicá-los e exercer seus direitos de cidadania. Tá certo, o ponto positivo seria existir as leis e o negativo, a falta do conhecimento. Ana Amélia Camarano. Eu concordo, eu acho que o ponto negativo, né, é não a falta de conhecimento, o que não dá a pessoa, por o desconhecimento, a possibilidade de reivindicar o seu direito. Tá certo. Eu agradeço a presença de Jurilza Mendonça, secretária executiva do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, e também Ana Amélia Camarano, pesquisadora do IPEA. Você pode enviar suas sugestões para o e-mail desafios.natv@ipea.gov.br. Você encontra essa e outras pesquisas no site www.ipea.gov.br. Até o próximo programa.